irmão dourado mudou a namorada grávida dele para dentro da minha casa enquanto eu estava de férias. Meus pais me chamaram de sem coração por querer que eles saíssem. Eu os despejei e mandei prendê-lo por invasão. Ei, Reddit, então meu irmão decidiu colocar a namorada grávida dele dentro da minha casa enquanto eu estava fora da cidade, sem pedir permissão, sem aviso, nada. Ele simplesmente se apropriou da minha propriedade como se fosse um buffet livre para ocupar. Quando eu mandei ele sair, meus pais me chamaram de cruel. Quando ele tentou invadir novamente depois, eu mandei prendê-lo. Apertem os cintos, porque esse drama familiar está prestes a ficar insano. Eu tenho 28 anos, trabalho com vendas em imóveis comerciais e sou financeiramente independente desde os 19 anos. Meu irmão mais novo, Ethan, tem 26 anos, trabalha meio período em uma loja de VAP quando tem vontade de aparecer e é financeiramente dependente dos nossos pais desde sempre. A diferença entre nós não é apenas a ética de trabalho, embora isso também conte, mas principalmente a forma como nossos pais nos trataram durante toda a vida. Antes de entrar na história principal, você precisa entender a dinâmica familiar em que eu cresci, porque o contexto é importante. O favoritismo do filho dourado na minha casa nunca foi sutil, era tão óbvio que professores, vizinhos e parentes percebiam. Quando eu tinha 8 anos, juntei minha mesada por meses para comprar um helicóptero de controle remoto que eu queria muito. Finalmente consegui e brinquei com ele por talvez 2 dias antes de Ethan quebrá-lo. Ele tinha 5 anos, pegou o brinquedo da minha mesa e o bateu contra a porta da garagem. O negócio se despedaçou. Quando fiquei chateado, meus pais disseram que acidentes acontecem e que eu precisava aprender a compartilhar. Não houve substituição e nenhuma consequência para Ethan. Nesse mesmo ano, Ethan quis um conjunto de Lego caro e meus pais compraram imediatamente. Quando ele perdeu metade das peças em menos de uma semana, eles compraram outro para ele. Regras diferentes para filhos diferentes. O ensino fundamental foi a mesma coisa. Eu tirava notas máximas e consegui um bom emprego em um restaurante. Ethan levou para casa 3 notas C, 2 D e 1 B- em educação física, e meus pais o levaram ao restaurante favorito dele para comemorar o quanto ele tinha se esforçado. O ensino médio só amplificou tudo. Eu entrei para o time de debates, trabalhei em um restaurante e mantive uma média de 3,9. Ethan mal se formou com 2,1. Quando eu me formei, meus pais disseram que festas eram caras demais. 3 anos depois, a formatura de Ethan teve jantar com buffet, um DJ e 80 pessoas no nosso quintal. Minha mãe disse que o seu irmão precisava de mais incentivo do que você precisou. Quando eu tinha 16 anos, quis um carro e meus pais disseram que eu deveria juntar dinheiro sozinho, porque aprender responsabilidade constrói caráter. Trabalhei lavando pratos em um restaurante, vivi à base de macarrão instantâneo e economizei cada centavo por 2 anos. Finalmente comprei um Honda Civic velho com 180 mil milhas. O carro queimava óleo e não tinha ar-condicionado, mas era meu porque eu conquistei. Quando Ethan completou 16 anos 3 anos depois, ele mencionou querer um carro uma vez durante o jantar. 2 semanas depois, meus pais compraram para ele um Camry com 3 anos de uso e 30 mil milhas. A explicação deles foi que seu irmão não é tão capaz quanto você, ele precisa de mais apoio. Em menos de 6 meses, Ethan recebeu 3 multas por excesso de velocidade e bateu o carro levemente. Meus pais pagaram tudo. A faculdade seguiu o mesmo padrão. Eu fui para uma faculdade comunitária e depois transferi para uma universidade estadual porque era o que eu podia pagar, enquanto trabalhava no turno da noite em um mercado. Me formei com um diploma em administração e $12.000 em dívidas estudantis. Ethan foi para uma faculdade particular cara, custando $50.000 por ano, e meus pais pagaram tudo, mensalidade, apartamento, cartão de crédito e dinheiro para gastar. Ele levou 6 anos, trocou de curso 4 vezes e terminou com um diploma genérico. Quando questionei a injustiça, meu pai disse que você se saiu bem sozinho, então nossa abordagem funcionou. O favoritismo era tão evidente que até parentes comentavam. Uma vez, minha tia perguntou diretamente à minha mãe por que Ethan recebia tanto mais apoio do que eu jamais tive. A resposta da minha mãe foi que eu era naturalmente autossuficiente e não precisava de tanta ajuda. O que ela realmente quis dizer foi que eu aprendi cedo que não podia contar com eles, então aprendi a lidar com tudo sozinho. Tradução: eles podiam me negligenciar sem culpa. Nunca pedi ajuda aos meus pais depois de completar 19 anos. Trabalhei em tempo integral durante a faculdade, me formei aos 22, tirei minha licença imobiliária e comecei a ganhar um bom dinheiro. Aos 25, comprei meu primeiro imóvel para aluguel com o dinheiro que economizei vivendo de forma simples. Aos 27, juntei o suficiente para comprar minha própria casa. 3 quartos, 2 banheiros, em um bairro bom em Columbus, Ohio. Aquela casa representava tudo que eu havia conquistado sem a ajuda deles. Dei 20% de entrada para evitar seguro hipotecário, uma prestação confortável. O dia em que recebi as chaves foi o momento de maior orgulho da minha vida. Liguei para meus pais para contar sobre a casa.
Minha mãe disse que legal, querido, seu irmão foi promovido a supervisor de turno. A promoção dele foi em uma pizzaria, com um aumento de 25 centavos. Eu tinha feito a maior compra da minha vida e ela desviou o assunto para Ita em segundos. Enquanto isso, Ita morava no porão dos meus pais aos 26 anos, nunca pagou aluguel, nunca teve contrato em seu nome e nunca precisou se preocupar com contas. Meus pais pagavam tudo enquanto ele trabalhava 20 horas por semana em uma loja de vape. Eles reclamavam que ele nunca sairia de casa, enquanto lavavam a roupa dele e lhe davam dinheiro. Eu mantive distância, apareci apenas nos grandes feriados por obrigação. Fora isso, vivi minha própria vida, construí minha carreira, investi em imóveis, fiz meus próprios amigos e criei uma vida da qual eu me orgulhava, separada deles. 6 meses atrás, Ethan começou a namorar Jace. Ela tinha 24 anos e trabalhava em um salão fazendo unhas. Eu a conheci 2 vezes e ela parecia legal. Então, depois de 3 meses de namoro, Ethan anunciou que ela estava grávida. Quando ele anunciou a gravidez durante o jantar, meus pais ficaram extasiados, absolutamente nas nuvens. Minha mãe começou a chorar de felicidade e a abraçar Jace. Meu pai apertou a mão de Ethan como se ele tivesse ganhado o prêmio Nobel. Eles imediatamente começaram a falar sobre se tornarem avós, perguntando a data prevista do parto e discutindo nomes de bebês. Ninguém parecia preocupado com o fato de Ethan não ter um emprego estável, não ter economias e ainda morar no porão deles. Mas claro, vamos comemorar. Minha mãe começou a comprar coisas para o bebê imediatamente. Dentro de 2 semanas, o porão dos meus pais parecia que uma loja de bebês tinha explodido. Minha mãe enviava fotos o tempo todo no grupo da família, dizendo: olha esse móvel de elefante, que coisa mais fofa, ou esse berço não é precioso. Enquanto isso, eu ficava pensando em quem realmente iria pagar pela vida dessa criança. Meu pai começou a planejar transformar parte do porão em um quarto de bebê, começou a pesquisar custos de creche e planos de seguro. Eles basicamente estavam se preparando para criar essa criança sozinhos, porque Ethan e Jace claramente não tinham condições. Eu fiquei fora disso, não era da minha conta. Eu tinha minha própria vida, minha própria carreira, minhas próprias responsabilidades. O caos deles não precisava se tornar meu problema. Mas eu deveria ter visto os sinais de alerta. Deveria ter percebido que meus pais acabariam tentando me puxar para consertar a bagunça do Ethan. Cerca de 4 meses depois do início da gravidez, os pais da Jace a expulsaram de casa. Toda aquela desaprovação religiosa escalou. Eles disseram que ela era uma vergonha e que precisava ir embora. Ela se mudou para o porão dos meus pais com o Ethan. Agora meus pais tinham um filho de 26 anos, a namorada grávida dele e um bebê a caminho, todos debaixo do mesmo teto. O porão estava ficando apertado. Minha mãe começou a reclamar da falta de espaço. Eu ouvia educadamente e pensava: vocês permitiram isso, então lidem com isso. Avançando para 2 meses atrás, eu tinha uma grande viagem de trabalho marcada para Seattle por 8 dias. Um dos meus maiores clientes em potencial ficava lá, uma empresa de desenvolvimento que queria investir em imóveis comerciais por todo o meio oeste, negócios de vários milhões de dólares. Essa viagem estava no meu calendário havia 3 meses, com várias reuniões marcadas, visitas a locais planejadas, toda uma operação que podia definir minha carreira. Passei 2 semanas me preparando, criei apresentações detalhadas, pesquisei propriedades comparáveis, construí modelos financeiros. Esse cliente poderia me garantir anos de estabilidade se eu o conquistasse. Antes de sair, fiz minha rotina normal de viagem, pedi ao meu vizinho Bill para pegar minha correspondência e ficar de olho na casa. Bill é aposentado, mora 3 casas abaixo, ex-contador, o tipo de vizinho que todo mundo gostaria de ter. Coloquei as luzes em temporizadores, garanti que as contas estivessem no débito automático, ajustei a campainha com câmera para enviar notificações. Procedimento padrão. Aqui está o meu erro. Eu tenho uma chave reserva na casa dos meus pais. Ela está lá desde que comprei a casa, apenas para emergências, como se um cano estourasse enquanto eu estivesse fora, para que eles pudessem deixar os serviços de emergência entrarem. Nunca tive problema com isso em 2 anos. Essa chave reserva se tornou a origem de toda essa confusão. Eu deveria ter previsto isso, deveria ter entendido que acesso de emergência significava que eles poderiam dar acesso ao Ethan, mas confiei que não cruzariam essa linha. Eu viajei no domingo à tarde, voo direto, cheguei por volta das 6 da noite, fiz check-in no hotel no centro, revisei minhas anotações e fui dormir cedo. A primeira reunião era na segunda às 9 da manhã. A semana foi incrivelmente bem no trabalho. A reunião inicial de segunda foi ótima, o cliente adorou minha pesquisa. Na terça, fiz visitas a 3 propriedades que eles estavam considerando. A quarta foi dedicada à revisão dos modelos financeiros. Na quinta, almoçamos com toda a equipe de investimento deles e eu apresentei minha proposta completa. A sexta foi para discussões de acompanhamento e negociações de contrato. Na tarde de sexta, eu tinha 90% de certeza de que havia fechado um negócio que triplicaria minha renda de comissões do ano.
Eu estava tão focado no trabalho que mal olhava o telefone, exceto para comunicações com o cliente. Quando você está tentando fechar um negócio desse tamanho, todo o resto desaparece. Eu dava uma olhada ocasional nas notificações da campainha com câmera e via coisas normais, caminhões de entrega, crianças da vizinhança, o Bill pegando minha correspondência, nada preocupante. Na sexta noite, por volta das 8, meu telefone tocou. Era o Bill. No segundo em que vi o nome dele, meu estômago afundou. O Bill nunca ligava a menos que algo estivesse errado. Ele disse: "Ei, cara, espero não estar interrompendo sua viagem." Eu respondi que estava tudo bem e perguntei o que estava acontecendo. Ele disse que pegou minha correspondência como eu pedi, mas queria confirmar uma coisa. Havia carros na minha garagem, estacionados ali, e ele tinha visto pessoas entrando e saindo da minha casa nos últimos dias. Ele achou que talvez eu tivesse família hospedada lá e tivesse esquecido de avisar. Meu cérebro simplesmente parou. Pessoas na minha casa, entrando e saindo. Bill, ninguém deveria estar na minha casa. Ninguém tinha permissão para estar lá. Houve silêncio por alguns segundos. Ele disse que definitivamente havia pessoas lá. Vi um casal jovem descarregando coisas de um caminhão de mudança na terça, caixas, móveis, todo tipo de coisa. Ele quase foi lá dizer oi, mas achou melhor confirmar comigo primeiro. Terça. Eles tinham se mudado na terça. Eu estava fora desde domingo. Em menos de 48 horas depois de eu sair, alguém se mudou para minha casa. Perguntei se ele conseguia vê-los agora, se eles estavam lá. Ele disse para eu esperar um pouco, ouvi ele andando, provavelmente até a janela da frente. Ele disse que sim, havia um carro na minha garagem, as luzes estavam acesas na minha casa e parecia que alguém estava em casa. Eu abri o aplicativo da minha campainha com câmera ali mesmo, no saguão do hotel onde eu tinha parado para atender a ligação, e comecei a rolar as notificações que eu vinha ignorando a semana inteira. Terça-feira às 11 da manhã, a porta da frente da minha casa se abre. O vídeo mostrava tudo claramente. Lá estava o Ethan, com um sorriso enorme no rosto, a chave reserva na mão como se fosse o dono do lugar. Atrás dele estava a Jace, visivelmente grávida, usando uma blusa de gestante e carregando sacolas de compras. Os dois agiam como se aquilo fosse completamente normal. Continuei rolando os vídeos e minha raiva só aumentava a cada novo clipe. Às 11 da manhã, o Ethan fazia outra viagem carregando uma caixa com a etiqueta utensílios de cozinha. Ao 12h15, a Jace entrava carregando o que parecia ser roupas em cabides. Ao 12h43, os dois arrastavam um colchão para dentro. À 1h30, o Ethan voltava com mais caixas. Às 2h15, eles descarregavam o que parecia ser móveis de bebê do caminhão de mudança. Aquilo não era uma visita rápida nem alguém apenas checando a casa. Era uma mudança completa e totalmente coordenada. Eles tinham alugado um caminhão, empacotado suas coisas e se mudado para minha casa como se isso tivesse sido planejado havia semanas. O nível de premeditação tornava tudo muito pior. Eu disse ao Bill que ligaria de volta depois e desliguei. Fiquei parado no saguão do hotel, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. A semana inteira eu tinha trabalhado feito louco, fechando um negócio enorme, construindo minha carreira, enquanto isso meu irmão estava roubando a minha casa. Não pegando emprestado, não pedindo para ficar temporariamente, roubando. Minhas mãos tremiam quando liguei para o Ethan. O telefone tocou 4 vezes antes de ele atender, todo casual, como se nada estivesse errado. Ele disse oi, mano, e perguntou como estava Seattle. Eu perguntei o que estava acontecendo e por que ele estava na minha casa. Ele não hesitou, não pediu desculpa nem pareceu surpreso. Simplesmente começou a explicar, como se fosse a coisa mais razoável do mundo. Ele disse que tinha até pensado em me mandar mensagem, mas as coisas tinham ficado malucas por lá. Contou que os pais da Jace a expulsaram na semana anterior, que a questão religiosa tinha escalado de vez, que disseram que ela era uma vergonha para a família e que precisava sair imediatamente. Disse que foi brutal, que ela estava chorando e que nem deixaram ela levar metade das coisas, simplesmente a colocaram para fora. Eu perguntei como isso levava eles a estarem na minha casa. Ele respondeu que o porão dos nossos pais estava ficando muito apertado com todas as coisas do bebê, que mal dava para andar lá embaixo, e que a Jace estava estressada, o que não era bom para o bebê. Disse que o médico falou que ela precisava evitar estresse o máximo possível. Então eles acharam que ficariam um tempo na minha casa, já que eu viajava muito a trabalho e não estava usando o espaço de qualquer forma. Disse que era o momento perfeito, porque eu estava fora e eles precisavam de um lugar tranquilo. Além disso, minha casa era maior do que o porão dos nossos pais e a Jace podia montar o quarto do bebê direito. Um ganha-ganha, segundo ele. Eu respirei fundo e tentei me manter calmo, mesmo querendo atravessar o telefone e sacudir algum juízo dentro dele. Eu disse que aquela era minha casa e que ele não podia simplesmente se mudar para a casa de alguém sem permissão, e perguntei se passou pela cabeça dele me ligar e pedir primeiro. Ele respondeu para eu relaxar, que não era um grande problema.
Disse que eles cuidariam do lugar e que já tinham até cortado a grama porque estava meio alta e limpado os banheiros, que segundo ele estavam bem nojentos. Perguntou quando foi a última vez que eu tinha esfregado o box do chuveiro. Disse que estavam sendo bons inquilinos. Inquilinos. Ele realmente usou essa palavra, como se fosse algum acordo oficial e não uma invasão. Eu disse que eles precisavam sair naquele mesmo dia, imediatamente. Ele riu de verdade. Disse que a Geise estava com 7 meses de gravidez, que estava enorme e que eles não podiam simplesmente empacotar tudo e se mudar de novo, que isso era perigoso para ela e para o bebê. Disse que o médico tinha falado especificamente que ela não deveria carregar peso nem ficar muito estressada. Perguntou se eu queria arriscar ela entrar em trabalho de parto prematuro, dizendo que isso ficaria por minha conta. Além disso, disse que eles tinham acabado de se instalar, que ele já tinha mudado o endereço no correio para receber correspondência ali, configurado pagamentos para aquele endereço, tudo isso. Pediu para eu deixar eles ficarem até resolverem outra coisa e disse que eu estava sendo irracional. Eu perguntei quanto tempo seria até resolverem outra coisa. Ele disse que não sabia, talvez alguns meses depois que o bebê nascesse, que precisavam de tempo para juntar dinheiro, primeiro e último aluguel de um lugar próprio, e que isso levava tempo, especialmente com as despesas do bebê chegando. Disse que eu provavelmente não sabia como era porque não tinha filhos, mas que bebês eram caros e que eles estavam tentando ser responsáveis e economizar antes de sair. Eu disse que alguns meses depois do bebê nascer significava pelo menos 6 meses e perguntei se ele realmente achava que podia simplesmente ocupar minha casa por 6 meses. Ele respondeu que não era ocupação, que éramos família e que provavelmente seriam uns 6 meses, talvez 8 para garantir, porque bebês são caros e eles queriam ter uma reserva. Disse que a mãe tinha falado que eu entenderia, porque família ajuda a família, como ela sempre diz. Eu senti minha pressão subir e disse que queria eles fora até o dia seguinte. Avisei que eu voltaria no domingo à noite e que, se eles não tivessem saído quando eu chegasse, eu chamaria a polícia. O tom dele mudou e ficou defensivo. Ele disse que eu precisava falar com a mãe e o pai sobre isso, que foram eles que deram a chave e disseram que estava tudo bem, que disseram que era coisa cristã se fazer, ajudar a família em necessidade, e que eu deveria resolver com eles porque não era só decisão dele. Eu disse que não me importava quem tinha provado, que a casa era minha, não deles, e que eles não tinham o direito. Ele me cortou, disse que precisava desligar porque a Geise precisava de ajuda com alguma coisa, mandou eu falar com a mãe e o pai e disse que eu estava sendo irracional. Então desligou. Eu liguei imediatamente para os meus pais. Minha mãe atendeu, e essa conversa eu vou lembrar pelo resto da minha vida. Ela disse: "Oi, querido, como está Seattle? Você deu a chave reserva para o Ethan e disse que ele podia se mudar para sua casa." Houve um silêncio, então ela respondeu que sim, mas que não era o que eu estava pensando. Disse que a Geise não tinha para onde ir e que o Ethan precisava de ajuda, que eles acharam que eu não me importaria, já que eu tinha tanto espaço sobrando e vivia viajando. Eu perguntei se eles acharam mesmo que eu não me importaria e se não pensaram em me perguntar antes. Ela respondeu que, honestamente, não acharam que eu seria tão egoísta com isso, que era só temporário até eles se reerguerem, que a Geise estava grávida e que tipo de pessoa eu seria se os colocasse na rua. Eu respondi que eu era o tipo de pessoa que é dono da própria casa e espera respeito básico da família. Disse que aquilo era insano e que eles não podiam simplesmente dar permissão para alguém morar em uma casa que não era deles. Meu pai pegou o telefone e disse que minha mãe estava certa, que eu estava sendo egoísta, que o Ethan precisava de apoio naquele momento e que eu tinha condições de ajudar, que era isso que família fazia, e que eles estavam muito decepcionados com a minha atitude. Decepcionados com a minha atitude. Eles deram acesso à minha casa sem pedir e estavam decepcionados comigo. Eu disse que queria eles fora até o dia seguinte e que não iria negociar. Minha mãe começou a chorar, pediu para eu não fazer isso, disse que a Geise já tinha passado por tanta coisa, que a família dela tinha abandonado e que agora eles eram tudo o que ela tinha, que se eu os expulsasse eles não teriam para onde ir. Perguntou se eu não podia deixá-los ficar até o bebê nascer, que depois eles dariam um jeito. Pediu, como meus pais, que eu mostrasse compaixão, disse que era isso que Jesus faria. Eu respondi que não, que eles precisavam sair. A voz do meu pai ficou fria e ele disse que, se eu fizesse isso, estaria mostrando a todos que tipo de homem eu realmente era, alguém que valorizava a propriedade acima da família, que eles achavam que tinham me criado melhor do que isso, que meu irmão estava em uma posição vulnerável e que eu estava simplesmente virando as costas para ele, e que isso dizia tudo sobre o meu caráter. Eu disse que era minha casa, minhas regras, e que eles sairiam no dia seguinte ou eu chamaria a polícia. Eles desligaram na minha cara. Eu fiquei sentado no saguão do hotel tentando processar tudo o que tinha acontecido. Meu irmão tinha essencialmente roubado a minha casa com a ajuda dos meus pais, e agora eu era o vilão por querer minha própria casa de volta. Eu liguei imediatamente para uma empresa de chaveiro em Columbus e agendei para as 9 da manhã de sábado. Expliquei a situação, disse que era uma emergência. Eles cobraram mais pelo atendimento de fim de semana, mas eu não me importei e paguei pelo telefone.
Depois liguei para o Ethan e deixei uma mensagem de voz, já que ele não atendeu, dizendo que um chaveiro estaria lá às 9 da manhã para trocar todas as fechaduras, e que, se ele não tivesse saído até então, tudo que estivesse dentro seria colocado na calçada e ele poderia resolver ali. Em seguida liguei para o Bill e perguntei se ele poderia estar presente durante a troca das fechaduras para testemunhar tudo. O Bill concordou imediatamente, disse que tiraria fotos e faria vídeos de todo o processo, só por precaução caso as coisas ficassem feias. Um bom homem. Depois disso, reservei um voo antecipado para voltar no sábado de manhã em vez de domingo à noite. Se eles iam tentar jogar sujo, eu queria estar lá pessoalmente para garantir que minha casa não fosse destruída na saída. Troquei o voo online, arrumei minhas malas naquela noite e mal dormi. O Ita me ligou de volta por volta da meia-noite perguntando se eu estava falando sério sobre trocar as fechaduras e para onde eles deveriam ir. Eu disse que não era problema meu, que ele tinha criado aquela situação e que desse um jeito. Ele disse que a Geise estava grávida, que não podia ficar carregando caixas pesadas e dormindo no sofá de alguém, pediu para eu ter humanidade. Eu respondi que tinha humanidade de sobra, o que eu não tinha era paciência para pessoas que roubam a minha casa. Disse que ele nunca pediu permissão, apenas pegou o que quis, como sempre fez, porque nossos pais passaram a vida inteira permitindo isso, e que aquilo acabava ali, porque eu não era como eles. Ele disse que aquilo era inacreditável, que tudo bem. Que eles iriam embora, mas que eu não fosse choramingar quando precisasse de apoio da família um dia, que não esperasse fazer parte da vida daquela criança, nem convites para feriados, que eu estava escolhendo propriedade em vez do meu próprio sobrinho ou sobrinha, e que esperava que valesse a pena. Eu respondi que não era propriedade, era minha casa, e que sim, valia totalmente a pena manter longe pessoas que não respeitam limites básicos. Ele desligou de novo. Meu telefone começou a explodir imediatamente com mensagens da minha mãe, do meu pai e até da minha tia, que de alguma forma ficou sabendo de tudo em minutos. Todos me chamando de sem coração, egoísta e cruel. Minha mãe mandou um texto enorme dizendo que a Geise estava chorando de forma incontrolável e que o Ethan estava tão estressado que não fazia bem para o bebê, perguntando como eu podia fazer aquilo, se eu não me importava com a família e o que as pessoas pensariam de mim. Eu ignorei tudo, coloquei o telefone em não perturbe e tentei dormir algumas horas antes do voo. Eu aterrissei no sábado por volta do meio-dia, pegando o voo mais cedo que consegui. A viagem pareceu interminável, cada minuto parecia uma hora. Fiquei checando o telefone, meio esperando mais drama da minha família, mas não houve nada novo. Eles já tinham dito o que tinham a dizer, agora era hora de eu impor meus limites. Dirigi direto do aeroporto para casa. O Bill já estava lá, parado na garagem dele, de olho como eu tinha pedido. Quando estacionei, ele veio até mim e disse que eles estavam carregando coisas a manhã inteira, que o caminhão de mudança estava parado ali desde cerca de 7 da manhã, que meu irmão estava levando caixas para fora parecendo bem irritado, e que a namorada estava chorando, que tinha sido uma cena e tanto. Agradeci ao Bill e fui até minha casa. O caminhão de mudança estava realmente estacionado na minha garagem. O Ethan e a Geise estavam colocando caixas dentro dele, os dois parecendo miseráveis. Quando o Ethan me viu chegar, lançou o olhar mais sujo que eu já vi, puro ódio. A Geise apenas parecia triste e mantinha a cabeça baixa. Eu não disse nada, apenas destranquei a porta da frente com a minha chave e entrei para avaliar o que eles tinham feito. Eu precisava ver os estragos antes que saíssem de vez. Eles tinham se instalado completamente no quarto principal. As roupas deles enchiam meu armário, os sapatos estavam espalhados pelo chão, os produtos de higiene cobriam a bancada do banheiro, maquiagem, produtos de cabelo, escovas de dente elétricas, todas as coisas pessoais deles por todo lado, como se fossem donos do lugar. Meu quarto cheirava diferente, como o perfume e o desodorante de outra pessoa. A cama estava com lençóis diferentes daqueles que eu tinha deixado, eles realmente tinham trocado meus lençóis pelos deles. O segundo quarto estava parcialmente montado como um quarto de bebê, com um berço montado no canto, uma cômoda de troca encostada na parede, roupas de bebê penduradas no armário e uma cadeira de balanço perto da janela. Eles tinham colado adesivos de quarto infantil na parede, com animaizinhos e nuvens, decorações adesivas que provavelmente deixariam resíduos ao serem removidas. Eles realmente tinham se comprometido a transformar aquele espaço no deles. A cozinha tinha comida deles por toda parte, marcas diferentes das que eu costumo comprar, cereal genérico em vez da marca que eu prefiro, o leite deles na geladeira, os condimentos deles na porta, um creme de café que eu nunca compraria, lanches que eu nunca tinha visto antes. Não era apenas o fato de terem acrescentado as coisas deles, eles tinham reorganizado as minhas coisas para abrir espaço para as deles. Meus temperos foram empurrados para o fundo, minhas canecas de café mudadas para outro armário. A sala de estar tinha os móveis deles misturados com os meus, um sofá marrom feio que não combinava com nada, o rack deles com o PlayStation conectado à minha televisão, as mantas deles jogadas sobre meus móveis, porta. Retratos deles em cima das minhas mesas laterais. Aquilo não era eles ficando alguns dias, era uma tomada completa da casa, sem nenhuma intenção de sair tão cedo.
Eu fiquei parado na minha sala, na minha casa, pela qual eu tinha trabalhado tanto, olhando para a vida de outra pessoa plantada bem no meio da minha. A falta de respeito era absurda. Eles simplesmente entraram e se sentiram em casa, como se anos do meu esforço não significassem nada. Eu passei por todos os cômodos fazendo um inventário mental. O banheiro tinha danos de água ao redor da banheira, claramente por ter enchido demais. A cozinha tinha uma marca de queimado na bancada onde alguém colocou uma panela quente. Dano pequeno, mas ainda assim, minha propriedade sendo danificada por pessoas que não tinham direito nenhum de estar ali. Levou cerca de 4 horas para eles carregarem tudo e irem embora. Eu observei da janela da cozinha, garantindo que não levassem nada que fosse meu. Eu precisava ficar atento, porque naquele ponto eu não confiava que eles não pegariam minhas coisas por vingança. O Ethan ficava me lançando olhares pela janela, provavelmente esperando que eu saísse, pedisse desculpa ou mudasse de ideia. Isso não ia acontecer. A Jay chorava enquanto carregava as caixas. Eu me senti mal pela situação dela, ela estava grávida e lidando com aquela confusão, mas não o suficiente para deixá-los ficar. Estar grávida não te dá o direito de roubar a casa de alguém. Por volta das 4 da tarde, o Ethan bateu na porta uma última vez. Eu abri, mas não o convidei a entrar, fiquei parado na porta bloqueando a visão da minha casa. Ele perguntou se eu estava feliz agora. Eu disse que ficaria feliz quando eles fossem embora e minhas fechaduras fossem trocadas. Ele disse que a mãe estava certa sobre mim, que eu sempre fui frio, sempre achei que era melhor do que todo mundo porque não precisava de ajuda, e que isso só provava que eu não era família, apenas alguém com quem eles tinham parentesco. Disse para eu nunca mais entrar em contato, não perguntar sobre o bebê, não aparecer em feriados, que eles tinham acabado comigo. Eu respondi que, se respeitar limites me tornava frio, então sim, eu era frio, e que eles nunca mais pegassem minhas coisas sem pedir, nunca mesmo, porque da próxima vez não haveria aviso, apenas polícia. Eles foram embora. Eu esperei até que estivessem completamente fora da minha garagem e da rua antes de conseguir relaxar um pouco. Depois fiz outra vistoria completa na casa, dessa vez olhando tudo com atenção. Surpreendentemente, eles tinham deixado tudo relativamente limpo. Havia algumas marcas nas paredes de onde moveram os móveis, mas nada grave. O quarto que tinha sido transformado em berçário estava completamente vazio agora, o que honestamente foi a parte mais triste. Aquele quarto tinha potencial para tantas coisas, mas eles o transformaram em um lembrete de disfunção familiar. Passei o resto do fim de semana limpando profundamente tudo, troquei os lençóis, esfreguei o banheiro, removi a marca de queimado da bancada, reorganizei a cozinha exatamente como estava antes. Eu precisava recuperar completamente meu espaço. Ele tinha sido violado, alguém tinha vivido ali sem permissão. Cada superfície que eles tocaram precisava ser limpa. Tirei os adesivos do quarto infantil, a maioria saiu fácil, mas alguns deixaram resíduos pegajosos que precisei esfregar com álcool. Mudei todos os móveis de volta para exatamente onde estavam antes, reorganizei meu armário, coloquei minhas canecas de café de volta no armário certo. Cada coisa precisava voltar a ser como eu tinha deixado. No domingo à noite, minha casa finalmente parecia minha de novo, limpa, organizada, exatamente do jeito que eu queria, mas eu ainda me sentia em alerta, como se eles pudessem voltar a qualquer momento. Na segunda-feira de manhã, o chaveiro chegou exatamente às 9 horas, como combinado. Ele trocou tudo, porta da frente, porta dos fundos, porta da garagem, novas chaves, novos trincos, novas fechaduras. Em tudo. Aquela chave reserva que meus pais tinham agora era completamente inútil. Custou $400, mas valeu cada centavo pela tranquilidade. Fiquei ali observando o chaveiro trabalhar, sentindo uma sensação de alívio tomar conta de mim. Eles não poderiam entrar de novo, mesmo que tentassem, mesmo que meus pais entregassem a chave antiga outra vez, não funcionaria. Minha casa estava segura. Meus pais ligaram naquela tarde. Meu pai começou a gritar antes mesmo de eu conseguir dizer olá, dizendo que eu realmente tinha trocado as fechaduras, como se eles fossem criminosos, como se não fossem confiáveis. Eu respondi que eles tinham dado minha chave reserva a alguém sem permissão e perguntou o que esperavam, que eu simplesmente continuasse dando acesso depois de violarem minha confiança daquele jeito. Eles disseram que esperavam que eu agisse como família, que tivesse compaixão pela situação do meu irmão. Em vez disso, disseram que eu joguei minha cunhada grávida na rua como se fosse lixo e perguntaram que tipo de homem fazia isso. Eu disse para pararem de chamá-la de minha cunhada, que eles estavam namorando havia 6 meses, e que eu não tinha jogado ninguém na rua. Eles se mudaram para minha casa sem pedir. Uma diferença enorme. Uma coisa era eu defender minha propriedade, a outra seria eu ser cruel. Disse para aprenderem a diferença. Minha mãe pegou o telefone, chorando de novo, sempre com o choro. Disse que o Ethan e a Geise estavam ficando com eles agora, que o porão não estava preparado para um bebê, que tudo aquilo estava sendo muito estressante para todo mundo, que o bebê podia nascer a qualquer momento e que não havia espaço suficiente para todos.
Perguntou se eu não podia simplesmente deixá-los ficar na minha casa até encontrarem algo acessível. Disse que resolveria tudo, que eu estava sozinho naquela casa grande, que eles ajudariam com as contas e tudo mais, que seria uma situação ganha-ganha. Eu disse que não, que a resposta era não e que aquela conversa tinha acabado. Ela disse então para eu não esperar que eles estivessem lá quando eu precisasse de ajuda um dia, que não esperasse ligações de aniversário nem cartões de Natal, que eu tinha feito minha escolha e eles estavam fazendo a deles. Eu respondi que nunca esperei nada deles de qualquer forma, que tinha aprendido essa lição há muito tempo. Eu desliguei e bloqueei os números dos meus pais por um tempo, porque não conseguia lidar com a chantagem emocional constante. Bloqueei o Ethan também, e bloqueei o número da minha tia quando ela começou a me mandar mensagens tentando me culpar. Eu precisava de um afastamento total de todos eles para processar tudo isso e seguir em frente. 3 semanas se passaram, semanas silenciosas. Eu trabalhava, voltava para casa e aproveitava minha casa em paz. Não ouvi nada de nenhum familiar e comecei a pensar que talvez aquele fosse o novo normal. Então, uma noite por volta das 10 da noite, eu estava assistindo televisão quando ouvi alguém tentando destrancar a porta dos fundos. Não estava batendo, estava tentando ativamente usar uma chave. Meu coração começou a disparar. Peguei o celular e abri o aplicativo da câmera. Lá estava o Ethan no meu quintal, tentando enfiar a antiga chave reserva na nova fechadura. Ele girava a chave, balançava, tentava forçar, ficando cada vez mais agressivo a cada tentativa fracassada. Depois puxou a chave, examinou como se tivesse pegado errada e tentou de novo, mas ainda não funcionava. Ele começou a xingar baixinho. Eu conseguia ver o rosto dele na câmera, frustrado e determinado. Em seguida, ele tentou as janelas. Começou pela janela mais próxima da porta, puxou, estava trancada. Passou para a próxima, também trancada. Foi seguindo, conferindo cada uma das janelas dos fundos da minha casa. Em um momento, tentou forçar uma delas com as mãos. Quando não conseguiu, começou a olhar ao redor da varanda dos fundos, como se estivesse procurando algo para usar como alavanca. Aquilo não era alguém tentando conversar, era alguém tentando invadir. Eu liguei para o 911 e disse que havia alguém tentando invadir minha casa naquele exato momento. A atendente me manteve na linha, perguntou se a pessoa ainda estava lá e pediu para descrevê-la. Eu disse que era meu irmão, que ele tinha se mudado para minha casa sem permissão 3 semanas antes, que eu o tinha despejado e trocado as fechaduras, e que agora ele tinha voltado tentando entrar. Ela me disse para ficar dentro de casa, longe de portas e janelas, e que os policiais estavam a caminho. Eu continuei observando pelo aplicativo. O Ethan foi para a lateral da casa e começou a checar aquelas janelas também. Depois deu a volta até a porta da frente, tentou a chave antiga de novo, com o mesmo resultado. A chave não encaixava na nova fechadura. Ele começou a bater na porta com um punho, gritando que sabia que eu estava lá dentro e para eu abrir porque precisávamos conversar. Eu não respondi, apenas continuei assistindo pela câmera e esperando a polícia. Minhas mãos tremiam, mas eu fiquei em silêncio. Ele bateu mais forte, pedindo para eu deixar ele entrar, dizendo que precisávamos resolver isso, que a Jace tinha acabado de ter o bebê e que eles precisavam de ajuda. Eu ainda não respondi. Ele apertou a campainha várias vezes e depois voltou a socar a porta. Em um momento, chegou a chutar a porta. Eu me certifiquei de que a câmera estava gravando tudo. 2 policiais chegaram em menos de 8 minutos. Eu os vi estacionar, sair da viatura e se aproximar do Ethan na minha varanda. Ele ainda estava batendo na porta quando eles chegaram por trás e disseram para ele se afastar da porta. O Ethan se assustou, virou rápido e disse: graças a Deus vocês chegaram, meu irmão me trancou para fora, preciso pegar minhas coisas. Um policial perguntou se aquela era a residência dele. Ele disse que não, mas que era a casa do irmão, que ele era família, que estava morando ali e que o irmão o tinha trancado enquanto ele estava fora, e perguntou se isso não era ilegal. O policial perguntou se ele tinha permissão para estar ali naquela noite. Ele respondeu que não deveria precisar de permissão porque era irmão e estava morando ali. O policial perguntou se o proprietário queria ele ali naquele momento. O Ethan hesitou e disse que eles tinham tido um desentendimento, mas que ele só precisava conversar comigo e que, se pudessem, fizessem eu abrir a porta. Os policiais foram até a minha porta e eu abri. Eles perguntaram se eu era o proprietário. Eu disse que sim e expliquei que aquele era meu irmão, que ele tinha se mudado para minha casa sem permissão enquanto eu estava fora da cidade 3 semanas antes, que eu o tinha despejado, trocado as fechaduras e que agora ele tinha voltado tentando invadir. Eu disse que tinha vídeos de tudo na câmera. Um dos policiais olhou para o Ethan e perguntou se o que eu estava dizendo era verdade e se ele tinha se mudado sem permissão. O rosto do Ethan mudou. Ele disse que não era bem assim, que era complicado, que eu era o irmão dele e que família não precisava de permissão, e que ele não tinha invadido porque tinha usado uma chave. Eu respondi que uma chave que não funcionava mais porque eu tinha trocado as fechaduras e acrescentei que tinha imagens dele tentando forçar as janelas. O policial me perguntou se eu queria que ele fosse preso. Eu olhei para o Ethan.
Ele me encarava com uma mistura de raiva e incredulidade, como se não conseguisse acreditar que eu realmente faria aquilo, como se ser família significasse que ele podia fazer qualquer coisa sem consequência alguma. Eu disse que sim, que queria que ele fosse preso. O policial assentiu e disse para ele virar de costas e colocar as mãos atrás das costas, que ele estava preso por tentativa de invasão. O rosto do Ethan ficou vermelho e ele perguntou se aquilo era sério. Disse que eu era o irmão dele, que aquilo era assunto de família e que não podiam prendê-lo por tentar entrar na casa do irmão. O policial respondeu que ele não tinha permissão para estar ali e que tinha tentado entrar em uma residência que não era dele, o que configurava a tentativa de invasão. Mandou ele virar de costas. O Ethan começou a dizer que aquilo era loucura, que a namorada tinha acabado de ter um bebê, que eles precisavam de ajuda e que tipo de pessoa manda prender o próprio irmão. O policial pegou as algemas e disse para ele virar de costas agora ou também seria acusado de resistência. O Ethan finalmente obedeceu. Eles o algemaram ali mesmo na minha varanda, leram os direitos enquanto ele continuava gritando sobre como aquilo era injusto, como eu estava arruinando a vida dele, como eu podia fazer isso quando a Geise estava grávida, que eles tinham um recém-nascido e precisavam de ajuda. Os policiais não se interessaram pelo drama, apenas fizeram o trabalho deles. Um deles me perguntou se eu queria prestar queixa formal. Eu disse que sim e perguntei se precisava ir até a delegacia. Eles disseram que não, que fariam um relatório e alguém entraria em contato comigo. Enquanto levavam o Ethan até a viatura, ele se virou para mim e disse que eu estava morto para ele, que nunca mais entrasse em contato, que não tentasse conhecer a filha dele, que não aparecesse em feriados, que eu não era mais família, que eu não era nada. Eu observei colocarem ele no banco de trás e a viatura ir embora com ele dentro. Fiquei parado na varanda por alguns minutos, no ar da noite, processando o que tinha acabado de acontecer. O Bill veio dar depoimento, contou à polícia sobre a mudança não autorizada original e confirmou que tinha testemunhado a tentativa de invasão daquela noite, deixando o caso completamente sólido. Meus pais ficaram sabendo em poucas horas. Minha mãe ligou de um número diferente, histérica, dizendo que o Ethan estava na cadeia, que a fiança tinha sido fixada em $5.000 e que eles tiveram que pagar um fiador, perguntando como eu pude mandar prender meu próprio irmão. Eu disse que ele tentou invadir minha casa. Ela respondeu que ele só estava tentando falar comigo. Eu disse que então ele escolheu cometer um crime. Ela disse que isso iria para o registro dele e perguntou como ele iria sustentar a família com uma ficha criminal. Eu respondi que ele deveria ter pensado nisso antes. Meu pai pegou o telefone e disse que eu tinha passado dos limites, que prestar queixa contra o próprio irmão era demais e que eles tinham me criado melhor do que isso. Eu respondi que eles criaram o Ethan para acreditar que regras não se aplicavam a ele e me criaram para depender de mim mesmo, que tinham sido bem-sucedidos nos dois casos, e pedi para não ligarem mais. Ele disse para eu não ir a encontros de família e que o filho do Ethan cresceria sabendo que tinha avós que o amavam e um tio que o abandonou. Eu disse que parecia ótimo, desliguei e bloqueei aquele número também. Não falei mais com eles desde então. O Ethan foi a julgamento 2 meses depois. Eu compareci com todas as gravações da câmera, o depoimento do Bill e a documentação do despejo. O promotor disse que era um dos casos mais claros que ele já tinha visto. O Ethan se declarou culpado de tentativa de invasão criminosa, recebeu 1 ano de liberdade condicional, uma multa e uma ordem de restrição que o mantinha a 500 pés da minha propriedade. Meus pais não compareceram à audiência, nem a Geise. O Ethan apareceu com um defensor público e aceitou o acordo, parecendo miserável o tempo todo. O bebê nasceu 3 semanas atrás. Eu sei disso porque minha tia me mandou uma foto. Ela é a única da família que ainda fala comigo. Ela disse que a Geise e o Ethan ainda estão no porão dos meus pais, que o dinheiro está curto, que o Ethan perdeu o emprego na loja de VAP por causa da ficha criminal e agora faz entregas de comida, e que a Geise está de licença maternidade do salão, mas talvez não volte, porque o custo da creche é maior do que o que ela ganha. Meu noivo me mandou uma mensagem dizendo fica com esse anel patético, eu não vou usar algo tão barato, eu respondi entendido, depois devolvi o anel, recebi o reembolso e mandei para ela uma foto do meu novo PC Gamer com uma única mensagem, obrigado pelo empurrão, sempre quis um desses. Ela me ligou histérica. Ei, Reddit, pegue seus lanches e se prepare, porque aqui está o que aconteceu. Meu nome é Silas, tenho 32 anos, sou homem e trabalho como soldador. Tenho certificação, carteira sindical, o pacote completo. No ano passado ganhei cerca de $78.000 com horas extras. Não sou rico de forma alguma, mas vivo confortavelmente. Meu caminhão está quitado, alugo um apartamento decente em um bairro sólido, tenho bons benefícios pelo sindicato e venho construindo algo estável durante toda a minha vida adulta. O anel levou 16 meses para eu economizar e eu fiz tudo certo. Pesquisei diamantes até entender de classificações de pureza, visitei 4 joalherias diferentes ao longo de 2 meses, fiz perguntas, aprendi sobre os 4 CS, comparei configurações e materiais das alianças, assisti a vídeos no YouTube de gemologistas explicando o que realmente importa e o que é apenas besteira de marketing.
Eu estava investindo no que acreditava ser o nosso futuro juntos. A escolha final foi um diamante de 1,1 quilate, corte princesa, excelente pureza, aro de platina, clássico e bonito, exatamente o tipo de anel que ela apontava em revistas e vitrines ao longo dos anos quando passávamos por joalherias no centro. Eu prestava atenção nesses momentos, guardava notas mentais e tomei minha decisão com base no que ela realmente demonstrava gostar. O custo total chegou a 11 mil dólares. O joalheiro me disse que era uma excelente escolha para o orçamento e que estava claro que eu sabia o que estava fazendo. Planejei o pedido por semanas, fiz reservas com um mês de antecedência, pedi a mesa de canto que ela sempre dizia ser o melhor lugar, dei gorjeta ao garçom para nos dar espaço depois da sobremesa. Na noite anterior eu não consegui dormir, ficava conferindo a caixinha do anel no bolso do meu casaco. O momento em si foi perfeito, o jantar foi perfeito, ela estava linda. Conversamos sobre nossos planos para o verão, sobre visitar a tia dela no Colorado, sobre talvez pegar um cachorro quando o contrato de aluguel fosse renovado, coisas normais de casal. Então a sobremesa chegou e eu soube que era hora. O rosto dela se iluminou quando tirei a caixa, ela cobriu a boca com as duas mãos e disse sim antes mesmo de eu terminar a pergunta. Ficamos naquele restaurante por mais 2 horas, só conversando sobre locais para o casamento, destinos de lua de mel, se queríamos filhos logo ou se esperaríamos alguns anos. Dirigi para casa naquela noite sentindo que finalmente tinha chegado ao próximo estágio da minha vida. Ela ligou para a mãe ainda no carro, antes mesmo de chegarmos em casa, e eu consegui ouvir a empolgação pelo telefone. Quando entramos no apartamento, o anel já tinha sido fotografado, legendado e postado em 3 plataformas diferentes de redes sociais. Eu só estava feliz porque ela estava feliz. No terceiro dia, uma segunda-feira, Sydney, minha noiva, foi tomar brunch com as amigas naquela manhã, Taylor e Savannah, 2 pessoas de quem eu nunca gostei. Taylor trabalhava em uma imobiliária boutique e agia como se tivesse inventado o conceito de propriedade. Savannah era noiva de um cara que trabalhava no mercado financeiro e nunca deixava ninguém esquecer quanto ele ganhava. Elas eram amigas da Sydney desde a faculdade e havia algo na energia delas que sempre pareceu errado, faziam tudo parecer uma competição. Eu estava no trabalho naquela tarde, fazendo reparo estrutural na doca de carga de um armazém, calor, faíscas voando por todo lado, aquele tipo de serviço. Meu telefone vibrou durante uma pausa, a mensagem da Sydney dizia, precisamos conversar sobre o anel. Achei que talvez ela quisesse ajustar o tamanho. Não dei muita importância. Liguei para ela no meu intervalo de almoço, sentado no meu caminhão com o ar-condicionado ligado no máximo, tirando resíduos secos de solda dos meus antebraços. Foi aí que tudo saiu do controle rapidamente. Ela me disse que tinha mostrado o anel para Taylor e Savannah no brunch. Algo na voz dela já soava estranho, como se estivesse lendo um roteiro escrito por outra pessoa. Então ela soltou a palavra que mudou tudo, envergonhada. Ela disse que estava envergonhada. O namorado da Taylor aparentemente tinha gasto mais de 20 mil dólares no anel dela. O noivo da Savannah foi ainda mais longe, quase 25. Elas teriam trocado aqueles olhares quando Sydney mostrou o anel, o tipo de olhar que diz mais do que qualquer palavra. Então Taylor realmente perguntou se aquele era só o anel provisório até o verdadeiro chegar, provisório, como se eu tivesse dado uma lembrancinha de festa até a joia de verdade aparecer. Segundo a Sydney, o resto do brunch foi passado falando sobre quilates, configurações e o que um anel realmente diz sobre o quanto um homem valoriza você. Taylor mencionou que o marido da irmã dela tinha se endividado por causa do anel, porque isso é o que compromisso significa. Savannah acrescentou que qualquer pessoa que realmente amasse o parceiro se sacrificaria por algo tão importante. Eu fiquei sentado no caminhão com um sanduíche frio no colo, tentando processar o que estava ouvindo. A mulher que eu amava, que tinha chorado de felicidade 3 dias antes, estava me dizendo que meu pedido de casamento a tinha envergonhado. Não pessoalmente, mas pelo telefone, ela disse que não podia aparecer em outro brunch usando aquele anel, disse que Taylor já tinha criado um grupo chamado Apoio ao Planejamento do Casamento, e que as primeiras mensagens eram perguntas passivo-agressivas sobre se Sydney tinha certeza de que era isso que ela queria. Savannah mandou links de joalherias que faziam trabalhos personalizados, nada sutil. Eu não disse nada por provavelmente 15 segundos, não conseguia pensar no que responder. Ela continuou falando, preenchendo o silêncio, disse que talvez pudéssemos devolver aquele e usar o dinheiro para algo melhor, que ela até cobriria a diferença se precisássemos ir mais alto. Disse que as amigas tinham se oferecido para ajudá-la a encontrar algo mais apropriado, mais condizente com o que ela merecia. Ela queria que eu devolvesse o anel com o qual eu a pedi em casamento, o anel que ela tinha postado no Instagram para todo mundo ver, devolver como se fosse uma camisa que não serviu direito. Eu disse que precisava pensar a respeito e desliguei. Passei o resto do turno praticamente incapaz de me concentrar no trabalho. Um dos meus colegas, um cara chamado Vance, com quem eu trabalhava havia cerca de 3 anos, perguntou se eu estava bem. Vance era o tipo de sujeito que dizia exatamente o que pensava o tempo todo, consequências que se danassem, parecia um refrigerador de tão grande, tinha barba, era coberto de tatuagens e não possuía filtro nenhum.
Dei a ele a versão resumida, pedi ela em casamento, ela disse sim, as amigas disseram que o anel era barato e agora ela quer que eu devolva. Vance ficou me encarando por uns bons 5 segundos e então disse, e eu cito, irmão, isso não é uma noiva, isso é um serviço de assinatura que você esqueceu de cancelar. Eu ri apesar de tudo, foi a primeira vez que ri o dia inteiro. Quando cheguei em casa naquela noite, Sydney não estava lá. Ela estava no apartamento da Taylor para uma sessão de conversa de emergência entre garotas, presumivelmente sobre mim, sobre meu anel inadequado e sobre meu entendimento inadequado do que ela merecia. Naquela noite, por volta das 9 da noite, ela me mandou a mensagem que acabou com tudo, fica com o anel, eu não vou usar algo tão barato e patético, isso diz tudo sobre o quão pouco você realmente me valoriza e sobre o que poderíamos ter sido. Taylor estava certa, um homem que realmente enxergasse o meu valor não teria colocado algo tão constrangedor no meu dedo. Quando você crescer e aprender como é o compromisso de verdade, podemos conversar, mas eu me recuso a ser humilhada toda vez que vejo minhas amigas porque você não se deu ao trabalho de fazer o mínimo absoluto. O mínimo absoluto. 11 mil dólares e 16 meses economizando, claro. Eu li, deixei a ficha cair e então respondi com uma única palavra, entendido. Na manhã seguinte liguei dizendo que estava doente no trabalho e dirigi até a joalheria com a caixa do anel no bolso do casaco. O trânsito da manhã estava mais leve do que o normal para uma terça-feira, o que me deu tempo demais para pensar, para repassar cada conversa, para me perguntar se havia sinais que eu ignorei, bandeiras vermelhas que deixei passar porque queria acreditar que estávamos bem. O cara atrás do balcão me reconheceu imediatamente, sorriu quando entrei e perguntou como tinha sido o grande momento, disse que a esposa dele adorava ouvir histórias de pedidos de casamento bem-sucedidos. Eu apenas entreguei a caixa e expliquei tudo em cerca de 2 frases. O rosto dele passou de cordialidade profissional para uma simpatia genuína, aquele tipo de olhar que você dá a alguém que acabou de receber uma má notícia no consultório médico. Ele disse que via isso mais do que as pessoas imaginam, que algumas esquecem o que um noivado realmente deveria representar, disse que o anel não faz o casamento, o compromisso é que faz o casamento. A joalheria tinha uma política de devolução de 30 dias, desde que o anel não tivesse sido ajustado ou alterado, e nós ainda estávamos dentro desse prazo. Ainda não tínhamos ajustado o tamanho porque eu queria que ela usasse por alguns dias primeiro para ver como se sentia. Reembolso total, 11 mil dólares de volta na minha conta em até 3 dias úteis, sem complicação, sem julgamento. Ele ainda apertou minha mão antes de eu sair e me disse para eu cuidar de mim. Fiquei sentado no meu caminhão naquele estacionamento por provavelmente 15 minutos apenas olhando para o nada. 4 anos da minha vida acabaram por causa de uma mensagem de texto sobre peso de quilates. Todos aqueles jantares de família com os pais dela, onde eu fingia me importar com dramas de associação de moradores, todas aquelas reuniões de fim de ano onde eu tentava me encaixar no mundo deles de fotos de férias e atualizações de status, todas aquelas conversas sobre o nosso futuro que aparentemente não significaram nada comparadas ao quanto o parceiro das amigas dela gastou. Então tive um pensamento. Eu queria montar um computador gamer sério havia anos, não apenas um computador gamer, mas uma estação de trabalho de verdade, algo que aguentasse edição de vídeo, modelagem em 3 dimensões, qualquer coisa que eu quisesse rodar, o tipo de configuração cujos vídeos de montagem eu assistia desde os meus 20 anos. Toda vez que eu tinha o dinheiro guardado, algo aparecia, o carro dela precisava de reparo, uma conta odontológica de emergência, depois economizar para o anel, sempre depois, sempre no ano seguinte, não mais. Naquela tarde, Vance apareceu no meu apartamento sem avisar, disse que imaginou que eu poderia estar em um estado ruim e trouxe comida, marmitas daquele restaurante vietnamita que nós dois gostávamos. Ele entrou, olhou em volta para o apartamento silencioso e imediatamente perguntou onde ela estava. Contei a versão curta, ela levou as coisas para a casa da Taylor, devolvi o anel hoje de manhã, acabou. Vance assentiu como se estivesse resolvendo um problema de matemática e então perguntou o que eu faria com o dinheiro. Eu disse que estava pensando em finalmente montar aquele setup de computador que eu sempre quis. O rosto dele se iluminou como manhã de Natal. Vance também era gamer, jogávamos juntos online havia anos, e ele começou imediatamente a listar recomendações de componentes, disse que conhecia um cara que conseguia peças com desconto por trabalhar em uma recicladora de tecnologia, disse que eu precisava ir de RTX 4800 ou então qual seria o sentido, disse que podíamos transformar aquilo em um monstro. Passamos as 3 horas seguintes planejando as especificações da máquina, gabinete, soluções de resfriamento, tudo. Foi genuinamente o momento em que me senti mais envolvido em dias, algo que eu podia realmente concluir e ver resultados, me tirou da espiral descendente para a qual eu estava indo. O orçamento final ficou em cerca de 6 mil dólares para o setup completo, torre, monitores, periféricos, tudo. Os outros 5 mil foram direto para minha conta de poupança, fundo de emergência. Na semana seguinte, as peças começaram a chegar. Cada pacote que aparecia na minha porta parecia uma pequena vitória.
O gabinete chegou primeiro, depois a placa-mãe, a fonte, a placa de vídeo em uma entrega especial porque o Vance insistiu que eu escolhesse a opção com assinatura obrigatória. Ele estava convencido de que ladrões de varanda estavam mirando especificamente placas RTX, baseado em absolutamente nenhuma evidência. Vance veio no sábado seguinte para ajudar na montagem, apareceu com ferramentas de organização de cabos e pasta térmica como se fossemos fazer uma cirurgia cardíaca, o que honestamente parecia apropriado. 5 horas de montagem cuidadosa, testes, solução de problemas com um pente de memória que não encaixava direito e finalmente o momento da verdade. Ligou, a BIOS apareceu, nenhuma fumaça, estávamos bem. Tirei uma foto do setup completo, monitores acesos, iluminação RGB que o Vance insistiu, mesmo eu dizendo que era desnecessário, tudo parecia algo saído de uma nave espacial. Tirei também um print da configuração com o custo claramente mostrando os componentes, totalizando cerca de $6.000, e enviei ambos para minha agora ex-noiva com a legenda: "Obrigado pelo empurrão, sempre quis um desses." Mesquinho? Com certeza. Arrependimento? Nem um pouco. Ela não respondeu por 8 horas, então meu telefone começou a vibrar. A mãe dela ligou primeiro, deixou um correio de voz que era basicamente 2 minutos seguidos de ataque. Como eu ousava humilhar a filha dela, a família estava devastada, ela já tinha contado para as pessoas sobre o casamento, já tinha começado a fazer planos, já tinha se gabado no clube do livro sobre o noivado da filha, e agora precisava explicar por que de repente não havia mais anel nem casamento. A história que eles estavam contando não era que a filha dela tinha rejeitado meu pedido de casamento, era que eu tinha feito algo imperdoável que a forçou a cancelar tudo. Os detalhes na versão deles eram vagos, mas eu era definitivamente o vilão. Sidney finalmente mandou uma mensagem por volta da meia-noite dizendo: "Você é realmente insano. Você comprou peças de computador com o dinheiro do anel. Não acredito que desperdicei 4 anos com alguém tão pateticamente maturo e rancoroso." Eu respondi uma única vez dizendo: "Nunca foi o seu anel. Você deixou isso muito claro quando chamou de barato e constrangedor e se recusou a usá-lo. Eu apenas realoquei o investimento." Ela me chamou de imaturo, patético e vingativo, disse que eu estava punindo ela por ter padrões e tentando humilhá-la na frente de todo mundo. Depois disso, parei de responder. No 10º dia foi quando o irmão mais novo dela entrou em contato, Nolan, 25 anos, ainda tentando entender a própria vida, trabalhando em um depósito de remessas enquanto fazia aulas em um community college em meio período. Ele era o único naquela família que me tratava como uma pessoa normal, e não como um candidato esperando aprovação. Nós costumávamos jogar videogame juntos quando eu ia às casas de jantar da família e realmente tínhamos conversas de verdade sobre coisas que importavam, enquanto o resto deles discutia valores de imóveis e destinos de férias. A mensagem dele foi simples, disse que não estava tentando se envolver, mas achou que eu deveria saber o que realmente estava acontecendo por lá. Sidney estava surtando, literalmente se despedaçando. Ela estava ficando na casa da Taylor. Aparentemente, Taylor estava alimentando interpretações cada vez mais malucas sobre mim, dizendo que eu provavelmente tinha dinheiro escondido em algum lugar, que o anel tinha sido barato de propósito para testá-la, que eu era algum tipo de narcisista que armou tudo isso para fazê-la parecer mal. Enquanto isso, Savannah estava dizendo a todos que quisessem ouvir que ela sempre soube que havia algo errado comigo, que Sidney merecia muito mais e que ela ajudaria a encontrar alguém melhor. Nolan disse que o grupo de mensagens tinha virado uma sala de guerra, capturas de tela sendo analisadas, minhas redes sociais sendo stalkeadas. Alguém tinha encontrado meu perfil gamer e eles estavam discutindo se as horas registradas provavam que eu era imaturo demais para o casamento. Perguntei ao Nolan por que ele estava me contando tudo isso e ele disse que porque era insano e alguém precisava saber a verdade, e também porque ele queria saber qual placa de vídeo eu tinha comprado, já que tinha visto a foto e precisava dos detalhes imediatamente. Eu realmente ri. Naquela mesma noite, testei o computador de verdade pela primeira vez, rodei alguns benchmarks, carreguei um jogo que eu não jogava havia anos porque meu notebook antigo não aguentava, e fiquei ali por 3 horas completamente absorvido em algo que não era drama de relacionamento, nem política familiar, nem expectativas de outras pessoas, apenas eu e uma máquina fazendo exatamente aquilo para o qual foi projetada. Vance mandou mensagem por volta das 11 da noite perguntando como o setup estava se saindo. Eu enviei uma captura das taxas de quadros e ele respondeu com uma sequência de emojis de fogo e perguntou quando iríamos jogar juntos. Pequenas vitórias. O 11º dia trouxe algo que eu genuinamente não vi chegando. Taylor apareceu no meu local de trabalho. Eu estava no meio de uma solda quando um dos outros caras me chamou e disse que tinha uma mulher perguntando por mim no portão de entrada. Tirei o capacete e caminhei até lá para encontrar Taylor parada do lado de fora da cerca, de salto alto e blazer, como se estivesse prestes a dar uma palestra motivacional. Ela não podia entrar, então ficou ali mesmo. Disse que precisávamos ter uma conversa sobre como eu estava lidando com a situação, disse que Sidney estava devastada e que eu estava piorando tudo com meu comportamento mesquinho. Disse que um homem de verdade já teria pedido desculpas e começado a trabalhar em uma solução em vez de jogar videogame e ignorar suas responsabilidades. Eu lembrei a ela que minhas responsabilidades com Sidney terminaram no momento em que ela me disse para ficar com o anel porque ele era barato e constrangedor.
Taylor riu, uma risadinha condescendente que fez minha pressão subir, e então disse o que realmente tinha vindo dizer, que Sidney tinha contado quanto eu ganhava, que ela sabia que eu poderia ter bancado algo melhor, que eu escolhi ser mesquinho porque não queria realmente me casar com ela, que o anel era um teste e Sidney falhou, e agora eu estava punindo ela por ter padrões. Eu fiquei ali coberto de resíduos de solda e lascas de metal, olhando para essa mulher que tinha dirigido 30 minutos até o meu canteiro de obras para me dar uma lição sobre o meu caráter. Vance apareceu ao meu lado como se tivesse surgido do nada e perguntou se havia algum problema. Taylor olhou para ele como se fosse algo em que ela tivesse pisado. Ela tentou continuar o discurso sobre responsabilidade e maturidade, mas Vance a interrompeu dizendo: "Você é uma daquelas amigas que disse para o meu parceiro aqui que 11 mil não eram suficientes?" Taylor gaguejou algo sobre contexto e padrões. E o que as mulheres do círculo delas esperam? Vance assentiu como se estivesse realmente considerando aquilo e disse: "Então, minha irmã ficou noiva no ano passado, o anel custou $800 porque o cara dela tinha empréstimos estudantis, eles vão se casar no mês que vem e são o casal mais feliz que eu conheço. Qual é a sua análise de especialista sobre isso?" Taylor não teve resposta, apenas se virou e voltou para o carro dela. Nós a observamos ir embora sem dizer mais uma palavra. Vance olhou para mim, deu de ombros e disse que algumas pessoas simplesmente não conseguem lidar com perspectiva. O 13º dia começou com algo que me pegou completamente de surpresa. Um colega de trabalho me mostrou uma publicação que estava circulando. Alguém tinha feito uma captura de tela da minha foto original do setup do PC com a legenda sobre o dinheiro do anel e postado em um grupo de aconselhamento sobre relacionamentos. Os comentários estavam divididos mais ou menos em 60% contra 40%, algumas pessoas me chamando de mesquinho e imaturo, outras dizendo que eu tinha escapado de uma cilada e lidado com tudo perfeitamente. Mas essa não foi a parte mais interessante. Sidney encontrou a publicação e respondeu usando uma conta descartável que ela tinha criado, mas a história dela não correspondia nem um pouco à realidade. Segundo a versão dela, nós basicamente estávamos noivos havia anos e eu ficava enrolando ela. Quando finalmente pedi em casamento foi com algo deliberadamente barato para humilhá-la na frente de todo mundo. O anel era aparentemente tão ruim que as amigas dela tiveram que contar a verdade com cuidado, dizendo que aquilo não era algo que alguém que realmente a amasse escolheria. Depois, quando ela tentou ter uma conversa madura sobre isso, eu surtei, terminei com ela por mensagem e gastei o dinheiro em brinquedos para provocá-la. Os comentários embaixo da postagem dela estavam quase todos do lado dela, dizendo: "Coitada, você merece coisa melhor, ele parece um narcisista, corre e não olha para trás." Mostrei para o Vance durante o almoço. Ele leu tudo com aquela expressão de quem está assistindo a um acidente de carro em câmera lenta. Depois me perguntou se eu ainda tinha as mensagens originais, a conversa em que ela me mandou ficar com o anel. Eu tinha. Ele disse que eu deveria responder a postagem com as provas, colocar tudo ali e mostrar o que realmente aconteceu. A tentação foi real, mas eu disse que não, que entrar nisso só faria o drama crescer, transformaria tudo em algo muito maior do que precisava ser. Disse que qualquer pessoa que realmente me conhecesse saberia a verdade e que qualquer um que acreditasse na versão dela sem questionar não era alguém cuja opinião importasse para mim de qualquer forma. Ele me olhou como se eu tivesse criado uma segunda cabeça, depois assentiu e disse que aquilo provavelmente tinha sido a coisa mais madura que ele já me ouviu dizer. Eu disse para ele não se acostumar. No 15º dia, Nolan entrou em contato de novo com uma novidade que era ao mesmo tempo interessante e meio perturbadora. Sidney aparentemente decidiu que a história não estava se espalhando rápido o suficiente a favor dela e começou uma campanha. Ela estava entrando em contato com todo mundo que nos conhecia como casal, amigos em comum, colegas meus que ela tinha conhecido em eventos da empresa, até a esposa do meu primo. A história mudava a cada pessoa com quem ela falava. Em algumas versões eu era controlador, em outras eu era distante e frio. Em uma versão que o Nolan ouviu de segunda mão, eu aparentemente tinha traído durante todo o relacionamento e o anel barato era minha culpa subconsciente aparecendo. Essa era nova, completamente inventada, mas quase impossível de desmentir. Como você prova que não fez algo? Nolan disse que a mãe dele estava acreditando em tudo, contando para todo mundo que quisesse ouvir que sempre se preocupou comigo, que tinha avisado a Sidney que havia algo errado. Perguntei ao Nolan o que ele achava de tudo isso. Ele ficou em silêncio por um segundo e então disse que tinha vivido naquela casa por 25 anos e assistido a mãe e a irmã criarem suas próprias versões da realidade a vida inteira. Disse que a verdade era sempre aquilo que as fazia parecer melhor em qualquer momento. Ele perguntou como o PC estava rodando, eu disse que finalmente tinha instalado tudo e que estava funcionando como um sonho. Ele perguntou se poderia ir lá em casa algum dia para ver, disse que estava juntando dinheiro para montar o próprio computador e que precisava de algumas dicas. Eu disse que quando quisesse. O 17º dia trouxe um drama que eu realmente não esperava. Eu estava no meio do turno da manhã quando meu supervisor me chamou para o trailer do escritório. Disse que havia uma reclamação, alguém tinha entrado em contato com a empresa pela linha geral de atendimento alegando que eu estava assediando uma mulher.
Nenhum detalhe específico, apenas coisas vagas sobre comportamento ameaçador e fazer alguém se sentir inseguro. No começo meu cérebro nem conseguiu processar, assediando quem? Que mulher? Levei alguns segundos para ligar os pontos. Alguém do círculo dela tinha tentado me pintar como perigoso, jogada clássica. Meu supervisor, um cara chamado Roy, me olhou com uma expressão cansada e disse que sabia que aquilo provavelmente era besteira, mas que precisavam registrar, política da empresa. Roy chamou o pessoal do Recursos Humanos e meu representante do sindicato participou da reunião, procedimento padrão para qualquer denúncia. Mostrei as mensagens, a troca original, as palavras dela, minha resposta de uma única palavra, a total ausência de qualquer coisa que pudesse sequer ser chamada de assédio. Aquilo foi toda a investigação. Ele leu tudo 2 vezes, depois se recostou na cadeira e disse algo que eu nunca vou esquecer. Filho, eu sou casado há 42 anos, sabe quanto custou o anel da minha esposa? $300, em dinheiro de 1982. Ela usa até hoje, nunca reclamou uma vez sequer. Sabe por quê? Porque ela se casou comigo, não com uma joia. Ele disse que marcaria a denúncia como infundada e seguiria em frente, mas recomendou que eu guardasse registros de tudo dali em diante, só por precaução, caso piorasse. Agradeci e voltei ao trabalho. O 19º dia piorou as coisas. Nolan me ligou dessa vez, em vez de mandar mensagem, disse que algo estava acontecendo e que eu precisava saber na hora. Sidney tinha decidido aparecer no meu apartamento naquele dia, em cerca de 1 hora, junto com a Taylor. Elas estavam planejando algum tipo de confronto, intervenção ou qualquer nome que estivessem dando a isso. Nolan tinha ouvido elas planejando na casa dos pais, onde Sidney estava morando depois de sair do apartamento da Taylor. Ele disse que a irmã estava cada vez mais agitada, não dormia, vivia no celular procurando qualquer coisa que pudesse encontrar sobre mim, e que Taylor estava piorando tudo, alimentando essa validação, dizendo que ela precisava de encerramento, dizendo que ela merecia respostas. Eu agradeci a ele e desliguei, depois liguei para o Vance, contei o que estava acontecendo e perguntei se ele queria vir até aqui para ser uma testemunha. Vance disse que estaria aqui em 20 minutos e ainda perguntou se eu queria que ele trouxesse o primo dele, que tinha 1,95 m e parecia um segurança de boate. Eu disse que só ele já estava bom, isso não precisava virar um espetáculo. A batida na porta veio às 4h50 da tarde. Olhei pelo olho mágico e vi Sidney e Taylor paradas no corredor, Taylor segurando o celular como se estivesse pronta para gravar alguma coisa. Abri a porta, mas não deixei as duas entrarem, fiquei ali bloqueando a entrada. Vance estava sentado no sofá atrás de mim, garantindo que elas conseguissem vê-lo. Sidney parecia pior do que eu já tinha visto, cabelo que claramente não tinha sido lavado, roupas amassadas como se tivesse dormido com elas, nada parecida com a mulher arrumada que tinha postado fotos do noivado 2 semanas antes. Taylor falou primeiro, disse que estavam ali porque Sidney merecia respostas de verdade, não mensagens covardes e postagens mesquinhas em redes sociais. Disse que eu devia uma explicação a ela pela forma como a tratei. Eu apontei que não tinha postado nada em rede social nenhuma, que enviei uma única foto em privado, e que quem tinha iniciado toda uma campanha tinha sido ela. O rosto da Taylor deu um pequeno espasmo. Sidney encontrou a voz, baixa no começo, perguntando como eu pude fazer aquilo com ela depois de 4 anos, depois de tudo que tínhamos construído juntos, como eu pude jogar tudo fora por causa de alguns comentários sobre joias. Eu disse que não joguei nada fora, que quem fez isso foi ela quando me disse para ficar com o anel porque ele era barato, quando disse que ele mostrava o quanto eu a valorizava pouco, aquelas tinham sido as palavras dela, a escolha dela, eu apenas segui o que ela pediu. Sidney começou a chorar, disse que estava abalada, que as amigas estavam mexendo com a cabeça dela e que não quis dizer daquela forma, disse que me amava, disse que ainda queria consertar tudo. Taylor entrou na conversa dizendo que eu estava sendo frio e jogando jogos, que Sidney tinha cometido um erro quando estava estressada e que eu estava usando isso como desculpa para machucá-la. Vance se levantou do sofá, caminhou até ficar ao meu lado e olhou para Taylor sem nenhuma expressão no rosto, dizendo que ela passou 3 semanas dizendo para Sidney que o anel era uma porcaria e agora estava surpresa por ela estar solteira, que essa era uma estratégia ousada. O rosto da Taylor ficou vermelho e ela começou a gaguejar dizendo que aquilo não era da conta dele. Vance deu de ombros e disse que só estava fazendo uma observação, que para ele parecia bem óbvio. Eu disse a Sidney que sentia muito que ela estivesse sofrendo, e eu falava sério, mas que não havia nenhuma chance de voltarmos a como as coisas eram. Ela tinha me mostrado algo que eu não conseguia mais deixar de ver, mostrou que a opinião das amigas dela importava mais do que tudo que eu coloquei nessa relação, mostrou que nada do que eu desse jamais seria suficiente se outra pessoa tivesse mais. Ela apenas ficou me encarando, lágrimas ainda escorrendo pelo rosto, procurando algo na minha expressão que não estava mais ali. Eu disse às duas para irem embora. Elas foram. Taylor ainda tentou dar a última palavra, algo sobre karma e arrependimento, mas a porta já estava se fechando. O 22º dia trouxe o que eu imaginei que seria o último grande movimento.
A mãe da Sydney me enviou um e-mail com mais de 1000 palavras de reclamações, acusações e exigências, sobre como eu tinha arruinado todo o futuro da filha dela, destruído o que deveria ter sido uma bela união de famílias. Ela realmente usou essa expressão, união de famílias, como se fossemos realeza firmando algum tipo de aliança. O e-mail listava tudo o que eu supostamente tinha feito de errado, o anel que não era bom o suficiente, a resposta cruel a críticas construtivas, a compra humilhante do computador, a exibição pública do comprovante, a recusa em participar de tentativas de resolver as coisas, cada item numerado e detalhado como provas em um julgamento. Depois vieram as exigências financeiras. Ela queria $2.800 para cobrir preparativos de casamento que já estariam em andamento, depósitos que não poderiam ser reembolsados, consultas cobradas, itens de planejamento comprados com antecedência, tudo supostamente pago antes mesmo de eu fazer o pedido e agora completamente desperdiçado por causa do meu egoísmo. $2.800 por um casamento que nunca foi planejado, por depósitos feitos antes mesmo de eu fazer a pergunta. Eu encaminhei o e-mail para o Nolan e perguntei se aquilo era sério. Ele confirmou, disse que a mãe dele vinha trabalhando nisso havia dias, disse que ela realmente acreditava que merecia compensação por sonhos que não aconteceram, disse que esse era simplesmente o modo como a família dele funcionava. Perguntei ao Nolan o que ele achava que eu deveria fazer. Ele disse para ignorar completamente, disse que a mãe dele ameaçava coisas o tempo todo, mas nunca levava nada adiante, disse que no segundo em que qualquer advogado de verdade entrasse na história ela sumiria, porque não conseguiria lidar com a vergonha de ter suas exigências analisadas. Então foi isso que eu fiz, bloqueei o e-mail dela, o número de telefone, todas as formas de contato, fechei essa porta de vez. O 24º dia trouxe algo que eu não esperava. Nola apareceu no meu apartamento com uma mochila de laptop no ombro, disse que tinha um favor para pedir. O prédio dele estava com problemas de internet e ele tinha uma prova online da faculdade comunitária no dia seguinte, perguntou se poderia usar a minha conexão para fazer o teste. Eu deixei ele entrar. Ele se sentou à mesa da cozinha enquanto eu mexia no meu computador. No meio dos estudos, ele levantou o olhar e disse algo que ficou comigo. Você sabe que a minha irmã vai ficar bem, né? Ela vai transformar tudo isso em uma história em que ela é a vítima que escapou de um relacionamento ruim. Provavelmente vai conseguir encontros cheios de simpatia por anos. Ela manda nesse território desde o ensino médio. Eu perguntei o que ele queria dizer com isso e ele explicou que todo o relacionamento que ela já teve terminou com ela sendo a vítima, todas as vezes. A história sempre era reescrita até que ela ficasse sem culpa alguma e a outra pessoa virasse o vilão. Disse que eu era apenas o episódio mais recente de um programa que ela vinha produzindo a vida inteira. Perguntei por que ele continuava ligado a tudo aquilo. Ele deu de ombros e disse que ela ainda era irmã dele, disse que família é complicada, disse que a amava mesmo quando ela tornava isso difícil, mas que também não iria fingir que as coisas aconteceram de forma diferente só para proteger os sentimentos dela. Depois voltou a estudar. Ter alguém do mundo dela realmente reconhecer o que era verdade fez tudo parecer um pouco menos insano. 2 dias depois disso, algo bom aconteceu no trabalho. Roy, meu supervisor, me chamou de lado rapidamente e disse que aquela história da reclamação tinha sido oficialmente encerrada, sem acompanhamento, sem novas alegações, parecia exatamente o que ele achou desde o início, só barulho. Ele também comentou de forma bem casual que quem fez a denúncia provavelmente deveria aprender que fazer acusações falsas a empregadores pode dar problema legal. Falou como se não fosse nada demais, mas a mensagem foi clara. Agradeci e ele apenas assentiu e voltou para a papelada. Mais tarde naquele turno, Vance me puxou de lado durante uma pausa com cara de quem tinha informações importantes. Disse que tinha novidades. Disse que tinha feito uma coleta casual de informações. Eu disse que não tinha pedido isso. Ele disse que isso não importava, que amigos cuidam de amigos. Disse que tinha ouvido, por meio de algumas pessoas que nós dois conhecíamos, que Sydney já tinha começado a sair com alguém de novo, 3 semanas depois do noivado ter ido por água abaixo. Algum cara, apresentado pela Taylor, área financeira, bom dinheiro, carro bonito. Esperei pela parte em que isso deveria me incomodar. Vance observou meu rosto esperando alguma reação e não encontrou nada. Ele até pareceu meio desapontado. Eu disse que sinceramente esperava que ela encontrasse o que estava procurando, que falava sério, que o que quer que ela precisasse para ser feliz eu esperava que conseguisse, só não comigo. Ele me encarou por um longo segundo, depois assentiu. Eu disse que estava realmente bem, que a parte difícil não foi perder ela, foi perder o futuro que eu tinha imaginado, mas que esse futuro era construído sobre uma versão dela que não era real, melhor descobrir agora do que daqui a 10 anos e 2 filhos depois. Vance bateu no meu ombro e disse que eu estava lidando com tudo isso melhor do que a maioria das pessoas lidaria. As pessoas continuaram perguntando se eu me arrependia de como conduzi tudo, se fui rápido demais em colocar fogo em tudo. Algumas noites, deitado na cama, sozinho em um apartamento que ainda tinha espaços vazios onde as coisas dela costumavam ficar, eu me perguntava. 4 anos é muito tempo. Mas então eu me lembrava daquela mensagem, das palavras que ela escolheu.
Aquilo não era amor, era uma transação que eu falhei em completar corretamente. Vance e eu temos jogado online juntos na maioria das noites agora. O novo setup aguenta tudo perfeitamente, quadros suaves, sem atraso, o tipo de experiência que eu queria havia mais de uma década. Temos avançado em alguns jogos cooperativos que queríamos tentar há anos, mas nunca tivemos tempo ou equipamento. Então isso aconteceu. Já fazia mais de um mês desde o pedido. Eu estava voltando do trabalho, acabava de estacionar o caminhão no estacionamento quando vi um carro que reconheci, o carro da Sydney, parado ali, motor desligado, ela sentada no banco do motorista. Pensei em passar direto, evitar o que quer que estivesse prestes a acontecer, mas não fiz isso. Caminhei até o lado do passageiro, mantive certa distância e bati no vidro. Ela pareceu assustada, como se não esperasse que eu notasse. Abriu o vidro só alguns centímetros, o rosto cansado, mas mais calmo do que da última vez que eu a tinha visto, menos frenético, mais desgastado. Ela disse que estava sentada ali havia 20 minutos tentando decidir se subia ou não. Perguntei por que ela estava ali. Ela ficou quieta por um tempo, então disse algo que eu realmente não esperava. Disse que tinha estragado tudo, que sabia disso agora, toda a forma como lidou com tudo. Disse que Taylor e Savannah não eram amigas dela de verdade, que elas só gostavam de ter alguém por perto para se sentirem superiores. Disse que estava tão preocupada em impressionar pessoas que não se importavam de verdade com ela que destruiu o único relacionamento em que alguém realmente se importava. Eu não disse nada, apenas deixei ela falar. Ela disse que o cara novo não deu certo, que acabou sendo alguém mais interessado em ter um troféu ao lado do que em se conectar de verdade com alguém. Disse que Taylor apresentou os dois especificamente porque ele ganhava bem e isso provaria que Sydney podia conseguir alguém melhor do que eu. Disse que tudo durou uma semana antes de ela perceber que estava apenas encenando de novo, representando um papel na história de outra pessoa. Ela disse que não estava pedindo para eu aceitá-la de volta, disse que sabia que esse navio já tinha partido, mas que precisava que eu soubesse que agora ela entendia, que via o que tinha feito, que estava genuinamente arrependida de como tudo terminou. Eu fiquei ali ouvindo alguém que eu costumava amar explicar como tinha desmoronado. Parte de mim queria ser frio, fazê-la sentir exatamente como eu me senti quando li aquela mensagem, torcer a faca porque achei que tinha esse direito. Mas a maior parte de mim estava simplesmente cansada de tudo aquilo. Eu disse que apreciava ela ter dito isso, disse que esperava que ela descobrisse o que realmente queria, em vez do que outras pessoas diziam que ela deveria querer. Ela sentiu, começou a chorar de novo e perguntou se eu algum dia pensaria em tentar outra vez. Eu disse que não, disse que desejava tudo de bom a ela, mas que algumas coisas simplesmente acabam. Ela aceitou, não discutiu, não implorou, apenas assentiu e disse que entendia. Eu me afastei do carro dela, ela ligou o motor, me deu um último olhar e então foi embora. Eu observei as luzes traseiras desaparecerem na esquina, depois subi, liguei o computador e mandei uma mensagem para o Vance perguntando se ele estava disponível para jogar alguma coisa. Ele respondeu em 30 segundos, disse que estava esperando o dia inteiro e perguntou o que tinha demorado tanto. Eu disse que tinha esbarrado com o meu passado no estacionamento, disse que agora estava resolvido. Ele perguntou se eu estava pronto para ser destruído no jogo que a gente estava jogando, porque aparentemente ele tinha treinado enquanto eu estava fora tendo momentos profundos. Eu disse que aquelas eram palavras ousadas vindo de alguém. Com o histórico dele. O jogo carregou, jogamos até meia-noite. Algumas pessoas olhariam para minha situação e chamariam isso de perda. Eu estou começando a achar que talvez tenha sido a melhor troca que eu já fiz.